Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais encontros com podcasts do Mestrado em Direito da Sociedade da Informação, com relação à temática do microsistema jurídico do ambiente digital. Essa é uma temática fundante do nosso mestrado, de todos os professores que estão a desenvolver essa teoria que envolve toda a legislação do ambiente digital no cenário brasileiro e com a relação a alguns inputs de outras legislações que possam integrar de forma natural esses conteúdos que estão sendo desenvolvidos. Eu sou o professor Dr. Caio Sperandel de Macedo, coordenador do programa do Mestrado em Direito da Sociedade da Informação. Encontram-se comigo, neste momento, o professor Dr. José Marcelo Menezes Villar e a professora doutora Grace Patrícia Fuller. Antes de mais nada, quero convidá-los também para dizer que esses conteúdos serão disponibilizados no blog do nosso mestrado para consulta, tendo havido programas anteriores com a mesma temática fundante para que os nossos ouvintes, os nossos alunos do mestrado e alunos da graduação entendam como se dá o desenvolvimento dessa teoria do microsistema do ambiente digital. Boa tarde, professor Villar. Antes de mais nada, farei a primeira pergunta para o senhor, para que o senhor elucide para nós como se dá o diálogo entre o microsistema da tutela coletiva e o microsistema do ambiente digital. Boa tarde, professor Caio. Boa tarde, professora Grace. É uma alegria estar aqui novamente para dar continuidade ao nosso microsistema do ambiente digital. E hoje, evoluindo, considerando que nós já temos como teoria a viabilidade e a presença do próprio microsistema, hoje eu gostaria de abordar justamente, conforme a pergunta que o senhor me endereça, em relação ao diálogo existente entre o microsistema da tutela coletiva e o microsistema do ambiente digital. Esse diálogo se dá no eixo do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, basicamente, Lei da Ação Civil Pública, eu vou detalhar em seguida, e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essas três leis, leis de grande importância, elas permitem um diálogo entre não só do microsistema digital em si, através da LGPD como sendo a espinha dorsal, mas com o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública, quando nós pensamos principalmente no tratamento de dados na modalidade coletiva, né? Então, é importante ressaltar, hoje nós temos o artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor, que modificou o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública. Lei da Ação Civil Pública, a primeira lei de 85 a tratar de tutela de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos. Na verdade, os individuais homogêneos surgem com o Código de Defesa do Consumidor. Mas o que foi muito interessante que o legislador usou o mecanismo de correlação entre esses diplomas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, sendo uma lei mais recente, ela modificou a Lei da Ação Civil Pública. O artigo 90 faz uma ligação, uma correlação direta com o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, que originalmente não tinha essa redação. Quem deu essa redação foi o próprio Código de Defesa do Consumidor, modificou a lei anterior, né, para poder fazer essa correlação. Então, basicamente, o Código de Defesa do Consumidor informa que tudo o que é disciplinado na Lei da Ação Civil Pública será aplicado para a tutela coletiva. E o artigo 21 novo da Lei da Ação Civil Pública diz que o que está no título 3º do Código do Consumidor, que é justamente a tutela coletiva, passa a disciplinar o que a Lei da Ação Civil Pública vinha trazendo até então. Então, nós criamos um verdadeiro código de processo coletivo. Hoje está, de novo, ocorrendo um debate sobre a necessidade da estruturação de um código coletivo.
né? Mas, infelizmente, quando a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover era viva, ela foi que encabeçou a ideia da criação de um Código de Defesa do Consumidor, desculpe-me, de um Código de Processo Civil Coletivo. E agora estão voltando, né, a um movimento grande doutrinário para voltar a pensar esse sistema coletivo de um ponto de vista de código. Mas ainda que isso não venha, digamos, a vingar, né, isso depende de uma série de fatores políticos, etc., o fato é que hoje nós temos um Código de Processo Coletivo, que é formado por 2 leis. Não tem problema. Isso é um diálogo entre elas. E, no caso do tratamento de dados, que é muito importante para o ambiente digital, nós temos a previsão na Lei Geral de Proteção de Dados, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, da possibilidade de tutela coletiva da proteção de dados. Dados que são tratados coletivamente. Sejam dados que são tratados coletivamente na modalidade difuso, coletivo ou individual homogêneo, né? Então, apenas para exemplificar, os dados dos professores da FMO. Então, nós temos um tratador dos nossos dados. Se ocorre um problema com os dados do professor Caio, isso pode eventualmente afetar todos os demais professores. E somente esse grupo, essa categoria, essa classe de pessoas. Pensando aqui só num exemplo, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi muito em boa hora, foi muito feliz, na verdade, criando a possibilidade, fazendo a efetiva possibilidade de defesa coletiva dos dados, de proteção de dados. E isso proporciona, então, uma remessa da LGPD para as leis de tutela coletiva. Ou seja, Lei da Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor. Foi criada uma correlação, né, entre essas leis. Eles criaram um novo sistema, um novo microsistema. Né? 2 microsistemas estão conversando, estão dialogando para a efetiva proteção de dados em qualquer nível, seja individual homogêneo, coletivo ou difuso, que aí é numa grande dimensão. Entendo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós havíamos conversado, o nosso grupo de todos do mestrado, nas linhas, tanto a linha 1 quanto a linha 2, desse diálogo de coerência. Em cima da lei estruturante, que é a LGPD, Lei 13.709 de 18. E nós verificamos que a Lei do Cadastro Positivo, Lei 12.414 de 11, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 11, o Marco Civil da Internet, Lei 12.965/14 e ainda projeto de leis sobre inteligência artificial, projeto de lei sobre fake news, todos eles, de alguma forma, envolvem tratamento de dados, ou, na nomenclatura da Lei do Cadastro Positivo, cadastro, né, de dados. De dados. Então, quer dizer, é natural que esses diplomas que têm como arrimo tratar os dados sejam organizados dentro da lei estruturante da Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive conceitua o que é tratamento de dados. Sim. Perfeitamente. A lei Geral de Proteção de Dados ela dá a definição de que é o tratamento de dados, quem são os tratadores, quais são as responsabilidades deles e, portanto, todo esse arcabouço legislativo ele está integrado. Ele forma um microsistema, indiscutivelmente, sem a necessidade de se pensar numa nova lei que falasse sobre isso. Ou que uma excluísse as demais. Exato. Quer dizer, exato. Esse diálogo de coerência, digamos assim, é a grande forma de nós analisarmos o todo. O todo. E o senhor mencionou bastante o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Os elementos sobre a noção de vulnerabilidade do consumidor, a inversão do ônus da prova, o tratamento de dados em relação de consumo, o entendimento de bem coletivo lato sensu, mecanismos de tutela coletiva, proteção por associações específicas como MP e Defensoria Pública, desconsideração da personalidade jurídica e tantos outros elementos do Código de Defesa do Consumidor
são trazidos para esse microsistema do ambiente digital? São trazidos, eles têm um diálogo importantíssimo, considerando que esse microsistema do ambiente digital, como o senhor mesmo lembrou, ele é basicamente tratamento de dados. Não é? A inteligência artificial nada mais vai fazer do que tratar dados. Ela vai colacionar dados e, de alguma forma, colocá-los à disposição para uma finalidade. Bom, em sendo assim, eles têm toda uma forma de usar uma expressão de conversa entre eles. Né? Essas leis, a gente já fica com dificuldade muitas vezes de usar o termo, mas elas mantêm um diálogo mesmo, uma conversa entre essas leis. Esses diplomas estão todos intimamente relacionados e o que o senhor lembrou, por exemplo, todas essas inovações trazidas pelo Código do Consumidor em 1990, elas... é interessante, parece que o legislador estava antevendo que o tratamento de dados seria um bem jurídico a ser disciplinado. E tudo isso conversa. Quer dizer, eu não vou precisar de uma disciplina. Vamos imaginar, as futuras leis da inteligência artificial, elas não precisariam necessariamente fazer uma disciplina detalhada de tudo, na medida em que nós já temos a disciplina no microsistema. Talvez um cuidado, sim, do legislador em fazer uma mínima correlação entre os dispositivos. Que, aliás, isso até é uma ideia nossa, lá do nosso mestrado, de encaminharmos, num futuro, uma sugestão para o legislador do que acrescentar nos projetos que hoje tramitam no Congresso. Obrigado, professor Villar. Professora doutora Grace Patrícia Fuller, no primeiro podcast, a senhora fez procurou elucidar para nós, trazendo aportes sobre o diálogo das fontes. E lembro que naquela oportunidade, em off, nós debatemos também qual era a origem desse ambiente digital, da onde que ele encontraria lastro na Constituição Federal, e a professora mencionou rapidamente que viria dos dispositivos ligados à proteção ambiental. Uhum. Eu gostaria que a senhora detalhasse isso, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Caio. Boa tarde, professor José Marcelo, diletos amigos e colegas. Bom, é interessantíssima essa sua colocação, porque, afinal, se nós estamos falando sobre um microsistema jurídico do ambiente digital, a gente precisa saber o que é este ambiente digital. Seria uma forma de meio ambiente? E essa ficou, nesse sentido que foi a nossa discussão. Então, o meio ambiente digital, por si só, ele é como um desdobramento do meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural presente na Constituição Federal, logo, quando eu falo em ambiência digital, eu estou falando que tem um assento constitucional proveniente do artigo 216. E esse artigo 216, ele está falando exatamente sobre o meio ambiente cultural, sobre o patrimônio cultural de um determinado país. E o que seria esse patrimônio cultural, né, prescrito na Constituição? Seria uma série de modos e maneiras de se viver, de se expressar, seja através da arte ou através de outro dado cognitivo, intelectivo, as formas de viver no dia a dia, fazer, expressar-se e assim por diante. Logo, aonde se encaixaria o ambiente digital? Ora, eu sempre falo, né, que o nosso note, o nosso celular, eles formam o que a gente chama de oikos digital, ou seja, uma casa digital. Meio ambiente também é um oikos, é uma casa, né? Podendo ser natural, artificial, cultural ou laboral. Mas aqui a gente está falando do cultural. E daí, né? Como encaixar, como subsumir essa ideia de casa ambiental para o ambiente digital? A partir do momento
em que eu pratico dentro desta nossa sociedade da informação, através das novas tecnologias, variáveis de formas de se viver, de formas de traduzir uma expressão, um pensamento, uma maneira de ser, até mesmo uma pintura, né, a partir das NFTs, que hoje estão muito em voga, eu estou manifestando um caráter de identidade de uma determinada coletividade digital. Então, significaria, portanto, que a ambiência digital seria um agregado ou seria uma forma de expressão de um patrimônio cultural? Entendi. Ela exterioriza isso. Quer dizer, a sociedade atualmente se manifesta culturalmente, predominantemente no ambiente digital, então esse ecossistema está inserido dentro do ambiente cultural. Cultural, exatamente. A própria Constituição, né, ela fala o ambiente histórico, estético, paisagístico, turístico, arqueológico, paleontológico. Uhum. Quer dizer, ela tentou pegar todas as formas de expressão da cultura, né? E, obviamente, se nós pensarmos toda a tecnologia, ela vai recolher e vai, como se ela fosse proteger, dar uma longevidade para todos esses, para todas essas manifestações culturais, né? Nós vamos aspas, né, eternizar algumas, né? Como nós já temos assistido, por exemplo, algumas exposições totalmente digital, com imersão. Você entra no lugar para ver uma obra de arte. E você tem toda uma história sobre o pintor, a mostra dos quadros, sem que nós precisemos, e até o Louvre, não que seja ruim no Louvre, mas não precisamos até lá para ver as obras, né? Quer dizer, hoje nós temos toda essa possibilidade de levar essa cultura toda para várias pessoas, né? Isso são dados também que são tratados. Cultura é tudo que é produzido pelo homem e para o homem. Uhum. E nós produzimos, através da sociedade da informação, um acervo inegável aí de obras, desde obras literárias, artísticas, até mesmo dogmático-jurídicas. Entendo. Professora, eu quero fazer uma outra abordagem. Natalino Hirte, que digamos assim é o pai da observação desse microsistema, ele diz que não há uma relação de subordinação, e sim os microsistemas estão interrelacionados. Isso. O professor Villar detalhou esse interrelacionamento, direitos coletivos, Código de Defesa do Consumidor e o microsistema do ambiente digital. Mas nós não abordamos e falamos sucintamente sobre como se isso haveria a inserção na tutela penal. Eu gostaria que a senhora esclarecesse aos nossos ouvintes e a nós como isso se dá. Natalino Hirte é um grande estudioso sobre a questão da necessidade de se flexibilizar um pouco a construção de códigos e dar-se mais ênfase ao que nós chamamos de microsistema, que seria uma única estrutura normativa global, onde nela se colocariam aspectos de direito material, de direito processual, bem como o professor José Marcelo disse. E justamente para promover o quê? Uma especificidade no que tange ao tratamento da matéria, que vai proporcionar, por sua vez, maior segurança jurídica. Então, o microsistema, o microsistema jurídico, ele vai ter que agregar características como de interdisciplinaridade, principiologia própria, específica, sujeitos específicos também, conteúdo e uma linguagem que nós falamos em tecnolinguagem. Agora, transportando essas características para a tutela penal. Então, microsistema jurídico do ambiente digital para a tutela penal. Como ficaria esta questão? Como nós construiríamos essa doutrina? É uma doutrina que vem se colocando a partir do nosso mestrado, inclusive.
né? Então, falando-se justamente sobre esse microsistema para tutela penal, eu já tenho que colocar uma premissa. É um tema que vai além do Código Penal, é um tema que vai além do Código de Processo Penal. Eu estou começando a falar numa tutela criminal difusa. Uma tutela criminal sem esvaziar, de forma alguma, o diálogo, né, das fontes e sem esvaziar, muito pelo contrário, os princípios constitucionais presentes e acirrados do direito penal e do direito processual penal. E por que uma tutela penal difusa? Porque o paradigma, o cerne do microsistema jurídico ambiental é justamente, como foi dito pelo meu colega, a proteção de dados. A segurança, inclusive a segurança da informação, notadamente a questão referente a todos os aspectos inerentes ao uso e gestão da inteligência artificial. Ok, todos esses dados que eu citei, então, proteção de dados, segurança informacional e uso ético da IA em si, que pode, com a sua violação, violar direitos à intimidade, privacidade e tudo mais, são bens jurídicos coletivos, lato sensu. Não são bens que seguem aquele ritual individualístico que nós temos no direito, né? Ou é direito privado ou é um direito público. Não, é um direito realmente coletivo, lato sensu. E isso começou a ascender por conta da sociedade de risco. Desde Ulrich Beck, que já falava aí sobre a modernidade reflexiva. E dentro do direito penal, isso começou a tomar maior vulto. Camacho Losa, que é um jurista sobre delitos informáticos, ele fala a necessidade de se pensar numa tutela coletiva porque estamos diante de bens jurídicos coletivos. Em qualquer atividade humana na qual haja a intervenção de novas tecnologias, vai existir o risco do cometimento de um crime. Mas essa proteção não dá mais para ser de cunho individualístico entre Caio e Tício, dentro de um direito penal clássico, dentro de um direito processual clássico. Por quê? Porque há especificidades na categorização, na caracterização de um delito informático. Características muito próprias, começando desde os sujeitos, ativos e passivos em si, o modus operandi pelo qual é feito. Uma coisa é eu injuriar o professor Caio entre quatro paredes e outra coisa é eu injuriá-lo diante das redes sociais, né? Então, os resultados serão diferentes. A questão da transnacionalidade também é algo muito característico do crime informático. E outros debates, como processuais, como jurisdição. Sim. A quem vai competir? Eu injuriei o senhor que está em Paris. Quem que vai começar, né, a processar e julgar, mesmo a investigar isso? Questões de responsabilidade dos provedores, responsabilidade de uma inteligência artificial, não sei. Questão do contexto probatório, provas digitais. Hoje, não tem como estudar provas digitais dentro de um contexto dogmático e clássico do capítulo das provas encontrados no direito processual penal. Então, a partir disso, há necessidade, sim, de se falar em bens jurídicos penais difusos, ou, no mínimo, coletivos. E aí o professor pode me perguntar, mas o direito penal ele funciona com a última ratio, é o princípio da última ratio, da defesa de interesses relevantes, né? de interesses que sejam inerentes à própria existência da dignidade da pessoa humana. Sem dúvida, e esses interesses, esses bens, eles são relevantes? Munhoz Conde é o primeirão que falou há muitos anos atrás que sim, proteção dos meus dados pessoais. Eu não quero que ninguém
venha a dilapidar ou a mercantilizá-los, ou mesmo a praticar um determinado delito com os meus dados de proteção pessoal. Então, há um mandado de criminalização para a proteção desses bens jurídicos? Sem dúvida que é. Pode até ser um mandado de criminalização implícito, mas existe esse mandado de criminalização. Entendo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Agora eu vou responder uma pergunta aos alunos que têm me feito, desde quando nós lançamos essa doutrina, que eles pedem a caracterização do microsistema do ambiente digital, e eu prometi que eu o faria. Então, para vocês que nos assistem, a doutrina identifica basicamente 3 elementos nucleares que devem estar presentes para que se possa falar de um microsistema, como o professor Villar comentou, como a professora Grace falou. Sobrou para mim a parte difícil, digamos assim, mas basicamente são 3 elementos. Além da previsão constitucional, uma lei estruturante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, novos princípios específicos, que eu vou detalhar abaixo, e institutos que lhe garantam identidade própria. Portanto, de forma bastante tópica, no nosso ordenamento, a guarida constitucional está no artigo 5º, inciso 79, que garante a proteção dos nossos dados, inclusive no meio digital. A lei estruturante, como eu já disse, é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709 de 18, tendo como exemplos de princípios básicos o da autodeterminação informativa, detalhado pela professora Grace agora, que ela ou cada um deve ter o direito de autodeterminar os seus dados e o que é feito com eles. Isso está previsto no artigo 2, inciso 2º da lei. E ainda existem outros princípios bastante importantes, que é o da finalidade, que os dados só devem ser coletados para a finalidade especificada e autorizada pelo titular, e o da adequação, que ao autorizar a utilização dos seus dados, esses dados do titular devem ser adotados e utilizados apenas para a finalidade pretendida e adequada para o mistério. Se tem a finalidade de alimentar, por exemplo, políticas públicas, é para essa finalidade, não é para a venda de crédito e por aí vai. Isso está previsto no artigo 1º, incisos 1º e 2º. Com relação a institutos próprios, que servem de exemplos para a definição, nós temos a novidade do que é considerado dado pessoal sensível e de dado anonimizado. São conceitos que estão previstos no artigo 5º, inciso 2º e 3º da Lei Geral de Proteção de Dados. E o clássico, muito discutido aqui também, muito tratado pelo professor Villar, que é o que a lei considera como tratamento de dados. Isso está no artigo 5º, inciso 10, todos esses dispositivos referidos na LGPD, tá? Então aqui, além desses elementos que caracterizam, digamos assim, de forma estanque um microsistema, nós temos também o que a LGPD não prevê. E aqui eu vou dar um exemplo concreto por que o microsistema é importante, professores. Vejamos, no artigo 20 da LGPD, está dito sobre a decisão automatizada. Só que a LGPD não define o que é decisão automatizada, tá? Que visa, o artigo 20, parágrafo 1º diz, decisão automatizada, previsto no 20, parágrafo 1º, que tem por escopo resguardar ao titular de dados o direito à revisão, quando a decisão automatizada afetar seus interesses, incluídas decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos da sua personalidade. Veja, primeiro, a decisão automatizada, ela se refere, a gente assim entende, discutimos isso, a decisão que faz o tratamento automatizado dos seus dados pessoais, tá? Então, não é que a decisão é automatizada. O tratamento dos seus dados pessoais foi feito por um algoritmo ligado à inteligência artificial. Mas veja, quando a gente fala de consumo e de crédito, onde estão esses conceitos?
No caso específico, quando envolver a análise de risco e de concessão de créditos para financiamento e vendas a prazo, a norma onde encontra essa previsão é a Lei de Cadastro Positivo, que não está referida na LGPD, embora esteja referida à legislação consumerista, no artigo 2º, inciso 6º. O que isso quer dizer? É que a noção do microsistema, esse diálogo de coerência, faz com que você naturalmente consiga acomodar a lei do cadastro positivo para que, no caso de um financiamento ou de vendas a prazo, a LGPD pode dialogar com esse diploma e você possa se defender, ou melhor se defender, de uma situação que você possa ter tido com uma restrição ao financiamento imobiliário, a um financiamento de capital de giro e outros elementos onde essa noção do microsistema garante uma análise, uma maior segurança jurídica e também uma análise sistemática de todas essas legislações que nós nos referimos para proteger um direito fundamental, que é a proteção de dados. Mas não é só isso, além dessa interpretação sistêmica. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também prevê no seu artigo 1º que as normas gerais contidas na lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Distrito Federal e municípios. Portanto, todas as entidades das esferas descentralizadas da administração pública devem obediência à referida lei. E, além disso, ela prevê outros dispositivos que realçam também, por exemplo, comandos processuais que o professor Villar mencionou do Código de Processo, do Código de Defesa do Consumidor, onde no artigo 18, parágrafo 1º, a própria lei diz que o titular de dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional, que é complementado pelo parágrafo 8, que diz que o direito a que se refere o parágrafo 1º também pode ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Tá? Então, para fechar, o 64 da LGPD prevê que os direitos e princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico relacionados à matéria ou ainda nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Portanto, se você não analisar todos esses diplomas em um diálogo de coerência complementares entre si e, portanto, essa noção de um microsistema do ambiente digital, com certeza teremos furos de legislação e dificultar-se-á de sobremaneira a defesa dos direitos ligados à proteção de dados. Tá? Então, a LGPD é essa lei estruturante e ainda no artigo 60, ela promove, no artigo 7º e 16 do Marco Civil da Internet, alterações que remetem a si própria LGPD. Portanto, intuitivamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acho que nisso é o grande gol do nosso programa em ter levantado isso, ela tem fôlego para concatenar todos esses diplomas que, ao seu tempo, foram sendo incorporados à legislação brasileira, que pode-se dizer começou com a Lei do Cadastro Positivo para garantir a sua proteção dos seus dados cadastrais para fins de consumo e financiamento. Depois foi para o Marco Civil da Internet para permitir que os seus dados fossem preservados nas relações telemáticas pela internet. E depois veio a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma norma estruturante que prevê todos esses elementos, mas mais do que isso, ela abre espaço para que o professor Villar e a professora Grace detalharam, que é acomodar a legislação referente aos usos e aplicações da inteligência artificial. E quem diz isso não somos só nós. No próprio relatório final dos consultores que prestaram as informações para o Senado Federal ao projeto de lei, o professor Troncoso estabelece um trade-off entre proteção de dados e a legislação sobre inteligência artificial. Em síntese, para que a inteligência artificial
ela penetre mais extensivamente na nossa sociedade e nos meios de produção, naturalmente teremos uma restrição com relação à proteção de dados pessoais. Mas ele deixa muito claro que a legislação sobre a inteligência artificial que virá deve partir da legislação de proteção de dados, ou a nossa LGPD, confirmando a colocação dos nossos colegas aqui, de que essa legislação de inteligência artificial deve ser capaz de se acomodar e não contrariar a LGPD, garantindo a sistematização e a segurança jurídica das relações que vierem a ser constituídas. Então, em síntese, essas eram as colocações que são complementares aos dos meus colegas, a quem eu peço que faça uma abordagem. Sim, professor Caio, o interessante também que a lei que vai disciplinar a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, ela passa por uma outra lei que vai integrar o microsistema e que, para muitas pessoas, não é perceptível de plano, que é justamente a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão que proíbe qualquer tipo de discriminação e luta para que as barreiras que ela mesma define sejam destruídas, as barreiras que impedem, não é, uma integração de todas as pessoas. Então, é muito interessante verificar que uma legislação que, em princípio, não seria mencionada no âmbito do tratamento de dados, da lei de inteligência artificial, etc., ela é importante porque ela traz uma definição que não cabe só para a proteção da pessoa com deficiência, e sim para proibir qualquer tipo de discriminação. Então, essa lei de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Código da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é uma lei que integra o microsistema. Ela passa a fazer parte, na medida que traz uma definição de extrema importância, que é a definição de barreiras. Que não está previsto na LGPD, e, portanto, esse, na verdade, com uma proteção de dados, ela é expansiva, né, na nossa sociedade, sim, vai provavelmente também assimilar essa legislação. Nós temos agora as observações finais dos professores. Eu começo pela professora doutora Grace Patrícia Fuller. Só antes mesmo das minhas conclusões finais, pegando aí uma pontinha aí do que os meus colegas estavam falando, há um dos princípios que formam a base principiológica, seja de um microsistema jurídico na esfera, né, que não seja penal, e inclusive na esfera penal, que é o princípio ligado justamente ao nome, ambiente digital, que é sustentabilidade técnico-digital ou tecnológica, que vai ao encontro do que vocês estão falando, que é essa questão, nós não estamos declarando guerra aqui com essa questão do microsistema, porque outro dia me foi indagado, né, as novas tecnologias, mas estamos declarando o quê? Que esse uso deve ser equilibrado, que esse uso ele deve ser ético, que esse uso deve ser pautado pela vedação ao uso não predatório. E esse uso não predatório tem muito a ver com o que você acabou de falar, que é a convivência multicultural, que é a educação para o usuário digital, transformar informação em educação e, mais do que tudo, a distribuição equitativa do uso da inteligência artificial, ou seja, das novas tecnologias. Então, perdão pelo adendo aqui que eu estou colocando, mas para as considerações finais, eu gosto muito de analisar Engels e Hannah Arendt. A Hannah Arendt, seguindo Engels, ela, num livro muito interessante, ela diz, o livro chamado Sobre la Violência, né? Crises de la República, tá traduzido, obviamente, parte do seguinte ponto: a violência necessita
de ferramentas. Então, o uso abusivo dessas novas tecnologias dentro da ambiência digital pode gerar violência. Quais são as ferramentas para isso? As novas tecnologias. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, né? O microsistema ele veio justamente para evitar justamente para evitar que a sociedade da informação, esta ambiência digital, ela acabe servindo para fins de aniquilação, o aniquilamento de liberdades, de direitos fundamentais, de uso desproporcional, né, gerando um retrocesso. Então, algo que serviria para o homem, feito pelo homem e para o homem, acaba gerando o quê? Acaba gerando um retrocesso em nível de se colocar as novas tecnologias a desserviço do homem, ocasionando quase que um estado de natureza robesiano. Talvez esteja sendo muito enfática e pessimista, mas há necessidade, como boa criminalista que eu sou, professores, não tem como, eu preciso pensar nesse uso, nessa gestão ética. Então, as ideias que aqui eu deixo, que são importantes para a construção de um microsistema jurídico na esfera penal, primeiro, a necessidade que vamos ter desse diálogo interdisciplinar, como foi quando adveio a Lei 9.605/98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Depois, seguir uma base principiológica desde o Código Penal, Código de Processo Penal, questão da sustentabilidade, que eu considero como um princípio, e princípios, uma base constitucional, de onde vão ser erigidos outros subprincípios, como foi dito pelo professor Caio, da autonomia, né, da segurança informacional, da liberdade, da isonomia, que o professor José Marcelo disse, até mesmo da solidariedade, que o Comparato fala que é o fecho do sistema, né, de princípios éticos. Então, com isso, há necessidade de se pensar no microsistema, mas muito bem pensado. Porque, de um lado, eu preciso equilibrar quais serão os bens jurídicos tutelados, em face do princípio da última ratio, em face do princípio da legalidade estrita, para que não se converta num espaço sufocante, claro, e controlado por quem detém aí uma força material, uma força intelectiva. Né? Mas, do outro, eu não posso também deixar esse espaço sob uma anomia penal. Então, seriam essas as considerações que eu teria ao final. Eu agradeço, farei as minhas considerações. Primeiro, agradeço a você que nos assiste. E quero dizer que a construção doutrinária e jurisprudencial sobre a proteção de dados pessoais, especialmente no ambiente digital, deve ir ao encontro de estabelecer um diálogo com outras fontes normativas compatíveis, como as referidas aqui: Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, Lei do Cadastro Positivo, Lei de Proteção do Deficiente Físico, todas, e quando envolver a proteção de direitos transindividuais, o Código de Defesa do Consumidor, a fim de interpretar a legislação à luz de vetores coerentes e complementares, conformando-a com a realidade e aos direitos fundamentais. O dinamismo e a capacidade de diálogo com outros diplomas normativos compatíveis são considerados requisitos importantes para o microsistema jurídico do ambiente digital, uma vez que ele deve ser maleável para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e integrar novas leis que cuidam de temas relacionados, fortalecendo a segurança jurídica de todos. Quero agradecer à professora doutora Grace Patrícia Fuller, ao professor doutor José Marcelo Menezes Villar e a você que nos assistiu até esse momento, e até um próximo encontro com temas e desdobramentos do microsistema jurídico do ambiente digital. Muito obrigado.